Bem-vindo aqui para mais um vídeo que tem esse apelo um pouco mais educacional nesse segmento aqui específico, Toques da Bolsa, já chegando ao vídeo de número 65, onde eu converso sobre experiências que eu tive no passado sobre a Bolsa de Valores, o movimento da Bolsa, empresas específicas, fatos que compuseram a minha história que eu trago para o tempo presente, a gente pode discutir aqui. Eu gostaria muito de ver o seu comentário, de ver a sua posição, a sua opinião, justamente para ver se isso ajuda a todos aqueles que integram o canal, assim como a mim durante a minha tomada de decisão. Mas o fato hoje é que no dia de ontem, dia 30 de maio de 2023, teve o anúncio aí da renúncia da CEO da S Brasil, uma das ações que faz parte aqui da carteira do canal, que vem se comportando aí de uma maneira, eu estou dizendo a empresa, desde 2021, que talvez cause justamente para os investidores algum desconforto. Aqueles que já são principalmente investidores mais antigos, da antiga, então, AES Tietê, e que era uma excelente pagadora de proventos. Com essa saída, esse anúncio da saída, aliás, da CEO da companhia, o que a gente pode esperar e que impactos a gente pode também colocar nas nossas expectativas. A notícia veio aqui do site da Bloomberg Linha. Veja, CEO da S Brasil, Clarissa Sadoc, renuncia e assume como VP de ESG, isso aqui é importante, na Vibra. Se você não está acostumado com as siglas, VP aqui se refere a vice-presidente, então lá na Vibra, só para mencionar que essa aqui é um site que nós assinamos, e esta reportagem específica que nós estamos tratando aqui, observe que ela é assinada por Sérgio Ripardo, e ela é do dia 30 de maio de 2023, portanto, ela é do dia de ontem. Algumas coisas aqui que a gente pode levar em consideração. Então, ela sai de CEO da S Brasil e vai se tornar vice-presidente de ESG. Um comentário aqui sobre a sigla, né? ESG, Environment, Social and Governance, que significa o seguinte: trata da questão ambiental, da questão social e da questão de governança. Ambiental, justamente, cuidar do meio ambiente. Social significa que a empresa ela quer entrar dentro, depois eu vou comentar, né, aquilo que a gente chama de guerra cultural, para fazer inclusão. E governança, para mim, era a única coisa que mais importava aí, é justamente a forma como a empresa ela vai fazer a sua administração, gestão interna, de forma a torná-la isso transparente, clara para os seus investidores. E veja que ela fica na função até o final de junho. O parágrafo que realmente me interessou foi este aqui. A saída da executiva ocorre após o grupo de energia reportar uma queda de 15% no lucro líquido no primeiro trimestre de 2023, comparado com o primeiro trimestre de 2022, e uma disparada aqui no endividamento da companhia, que chegou a ter aqui endividamento líquido, ou seja, a dívida líquida, em 7,6 bilhões em 12 meses. O que ocorre é que desde 2021 a companhia veio tanto captando recursos junto aos seus acionistas, fazendo ofertas privadas, inclusive, e também indo no mercado buscar recursos justamente para comprar outros parques. Recentemente aqui no canal a gente falou até sobre a possibilidade da empresa ela fazer fechamento de capital e procurar algum investidor, talvez seja para essa questão aí desse endividamento. Mas o fato é que a nossa CEO ela era muito focada justamente nessa pauta ESG, que é uma pauta dentro da guerra cultural. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Não é o foco aqui do canal, é só para que você saiba de onde é que vem toda essa questão. E ela levou a S Brasil para os seguintes patamares. Veja essa notícia aqui do canal Energia. O complexo da S Brasil será operado só por mulheres. Essa aqui é uma notícia do dia 18 de novembro de 2021, lá atrás, então, e ela é assinada por Pedro Aurélio Teixeira, que se não me engano é isso aí. E, bom, então é um complexo eólico operado exclusivamente por mulheres. Complementando também aqui no site da AS Brasil, se você for lá agora, você vai encontrar essa notícia. Hein? A AS Brasil terá o complexo eólico, aqui no caso específico de Cajuína,
no Rio Grande do Norte, operado exclusivamente por mulheres. Se você descer aqui, ó, essa é uma notícia bem mais recente, já é agora de março de 2023, faz parte lá do site, mas veja que tem dois tópicos interessantes aqui. O primeiro deles é a presença da companhia no Rio Grande do Norte, lá em Cajuína, então, abrange ainda a capacitação de mulheres para atuar no setor, o fomento à inovação de projetos sociais voltados para a segurança hídrica e inclusão. Essa palavra inclusão aqui é interessante, que eu falei agora há pouco, né? Inclusão produtiva. Veja que também, não fica só por aí, o complexo eólico de Tucano, agora no caso aqui na Bahia, tem a presença 100% feminina. E aqui a gente não faz referência nenhuma à questão do sexo, ou uma questão exclusivamente etária ou exclusivamente étnica, não importa qual é o segmento, esse aspecto exclusivo, que na verdade, por que exclusivo? Se tu inclui um e tira todos, né, todos os outros que não fazem parte, eles são excluídos dentro do processo. O que ocorre aqui é que nós já vimos assuntos parecidos com esse, eu trago uma história do passado, dos anos 90, mas só que foi no setor de segurança, um segmento era totalmente também, como aqui no caso da AS Brasil, administrado e executado por mulheres, e evidentemente que todo o grupo segmentado ele tem características próprias de administração e também tem processos exclusivos de gestão que às vezes podem não estar vinculados diretamente com aquele que são os princípios de governança da companhia. Isso aconteceu e no final foi bem trágica a questão, porque trouxe prejuízo para todas as partes, para o segmento que fazia parte, para a empresa como um todo e todos aqueles que foram excluídos porque houve uma segmentação na empresa. Então eu já vi essa história antes, eu tenho algumas restrições, mas isso é de cunho fora o íntimo meu, uma questão pessoal, que eu penso sobre isso por conta do que eu vi no passado, não por uma questão da segmentação. Particularmente em relação à AS Brasil, a gente precisa lembrar então que lá no passado ela captou recursos junto aos seus acionistas, justamente para os seus projetos, porque ela estava fazendo uma migração da sua matriz energética, que era exclusivamente hídrica, teve aquela crise de 2021, então ela captou em 2021, captou em 2022, através de uma oferta pública que foi feita, e também foi ao mercado, e com isso ela acabou comprando esses complexos eólicos e também no segmento de energia solar. E hoje, evidentemente, ela precisa colocar isso para fora. Me parece que a questão aí tem pouco a ver com o fato do ESG, do ASG, vou começar a falar a partir de agora, do ASG, e muito mais justamente por conta do resultado. Atualmente, houve vinculado uma notícia que nós comunicamos aqui no canal, informamos no canal aqui em primeira mão, eu vou deixar no final aqui para você, que foi com relação à possibilidade da AS Brasil fechar capital e estar buscando parceiro justamente por causa daquele endividamento que nós falamos agora há pouco. Os resultados, já em 2021, era para a companhia ter um resultado negativo lá no final, que só não teve por conta de um rebalanceamento do FRS. Mas, veja aqui, ó, nessa notícia assinada por Renan Dantas, do dia 27/5, está lá na Money Times, veja que a ação dessa elétrica está com preço inflado na bolsa, segundo a JP Morgan. Ela acha que isso aqui foi lá no dia 27, né? Se a gente olhar aqui para essa notícia, veja que ela viu o preço da ação saltar de R$ 10,05 para R$ 11,50 e atualmente ela está em R$ 12,30 aproximadamente. Eu não vou entrar muito no mérito, mas o fato é que ela deu um salto também. Isso aí, para quem acompanha a ação, sabe que foi algo que realmente chamou muito a atenção e foi logo assim, naquela sequência de notícias justamente do fechamento de capital. A nossa restrição, a questão ESG, só para deixar bem claro, ela busca bases em livros como esse, é o livro de Augustin Larry, Arrighi, é o nome completo do autor. Ele escreveu esse livro chamado La Batalha Cultural. Aqui no Brasil a gente traduziria para Guerra Cultural. Esse best-seller aqui, ó, ele é best-seller na América Espanhola, de língua espanhola, eles falam como hispanohablante, e justamente menciona a forma como isso tem entrado nas empresas, está aí a questão do ESG, e o quanto isso aí pode, de alguma forma,
não ser de fato inclusivo, mas por outro lado ser exclusivo e trazer alguns prejuízos de ordem mais geral, justamente por conta do excesso na segmentação. Uma sequência dessa informação, um livro um pouquinho menor, também do mesmo autor, ele chama aqui Generación Idiota, Geração Idiota, e aqui ó, embaixo, que eu acho que é a parte mais importante, ó, é uma crítica ao que ele chama de adolescentrismo. É interessante esse livro porque justamente as posturas que são tomadas, tanto na pré-adolescência, adolescência e idade mais adulta, onde as pessoas começam a se comportar assim, sem ter o verdadeiro crescimento. Ele diz idiota aí no sentido grego da palavra, que ele quer dizer eu, né? Como é idioma, idiosincrasia, ficam dentro daquela vinculação e acabam gerando decisões como essa que a gente viu na AES Brasil, que fica muito voltado para essas pautas que são muito mais vinculadas a uma expressão para fora daquilo que é uma busca pela aquilo que é denominado de demonstração de virtude ou excesso de demonstração de virtude, para dizer que a empresa é bonitinha, mas que lá no final acaba afastando as pessoas e não trazendo o resultado que a gente espera, como é o caso, a meu ver, do que está acontecendo com a AES Brasil. E vamos dar uma olhada sobre isso, ou seja, com a avaliação da JP Morgan, se realmente a ação, diante de todo esse cenário, acabou se inflando. Veja que, na média, se nós considerarmos, ainda quando era a AES Tietê, ela veio pagando aqui nos últimos 5 anos, porque ela se torna a AES Brasil apenas aqui em 2021. Deixa eu marcar melhor aqui para você ter clareza do que eu estou falando. Apenas em 2021. Então, de 2018 a 2022, a companhia, ela pagou, eu tive que fazer todo um ajuste de balanço para ficar parecido, mas ela pagou em média aqui 60 centavos. Para esses 60 centavos, dentro do que a gente busca de proventos na ação, a gente ficaria com preço teto de R$10. Basta dividir os 60 centavos por 6%, então R$10 seria o nosso... a nossa avaliação do preço, diferente lá do JP Morgan, que ele coloca entre 10,05 e 11,50. E se a companhia pagar o que nós estamos imaginando, de 20 centavos em 2023, veja que o preço teto aqui fica em R$3,34. Então a ação, dentro deste preço que ela está atualmente, que não atualizada para a gente olhar melhor, 12,30 aproximadamente no dia de hoje, veja que ela vai estar aqui com um dividend yield aqui de 1,63%, que é muito abaixo dos 6% que nós procuramos. Então a gente também tem a mesma percepção que JP Morgan faz. E desde que a AES Brasil saiu se transformou, né, de AES Tietê para AES Brasil, entrou para um novo mercado e todas as medidas e decisões que ela vem tomando até agora não surtiu resultado. O nosso horizonte, na verdade, tinha ficado para 24, 25 e 26. E vamos ver como é que a companhia vai se comportar, principalmente com relação à sua nova política de pagamento de proventos, que agora ela é semestral, como ela vai se comportar agora nesse primeiro semestre de 2023, e se realmente a gente estava com uma certa correção na nossa análise. Eu, de um lado, comemoro a saída da CEO. Mas isso é uma observação minha, eu queria saber a sua opinião, ver o que você pensa sobre isso, se você acredita, você confia na empresa e se ela está a caminho de dar os resultados em termos de dividendos que nós tanto esperamos. Dito isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço!